Não adianta você pensar em todo o enredo da sua história se você não criar personagens profundos que justifiquem o conflito da sua história. Então, hoje eu separei 5 dicas infalíveis para você criar personagens inesquecíveis. Se interessa? Então, vem comigo! Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva nesse canal e aperte o sininho para você ficar sempre por perto e receber dicas de escritas criativas. Vamos para as dicas? Dica número 1. Personagens vão além do aspecto físico. Para você conquistar o seu leitor, você precisa desenvolver 3 aspectos essenciais no seu personagem. O primeiro deles é aspecto físico. Esse é o mais simples, depende. Não se esqueça que quando você for pensar a cor do cabelo, a cor dos olhos, o tom da pele, por aí vai, você precisa pensar que cada etnia tem a sua característica. Então, cuidado, se você vai trabalhar um personagem brasileiro, não é a mesma coisa de trabalhar um personagem polonês, por exemplo. E algo muito interessante que eu gosto de destacar é que nós somos imperfeitos, certo? Cada um tem a sua falha ali na aparência. Então você também precisa trabalhar isso nos seus personagens para que ele fique cada vez mais realista. Segundo aspecto, aspecto emocional ou psicológico. É você trabalhar no seu personagem o que ele tem de ponto forte e também de ponto fraco, né? Por exemplo, você pode ter um personagem egoísta, mas que também ele é muito flexível às mudanças e super simpático. Mas lembre-se, ao desenvolver essas características, você precisa colocar informações que, ora, ajude o personagem, né, a resolver o conflito que você colocou na história e também atrapalhe, coloque ali uma dificuldade para ele resolver o conflito. Por exemplo, vou citar 2 personagens e você vai pensar aí do outro lado qual desses personagens te chama mais atenção para uma leitura. Imagine então um garoto muito estudioso que consegue passar na universidade dos sonhos. O segundo personagem é uma mulher que morre de medo de altura e decide viver uma viagem romântica com o seu noivo nos Alpes suíços. Mas num determinado momento, o noivo dela, né, fica preso no penhasco apenas por uma mão. E ela está sozinha naquele ambiente, ou seja, ele depende dela para ser socorrido. Então ela vai ter que decidir entre aceitar o seu medo e não fazer nada, ou vencer os seus traumas e ajudá-lo. Percebe que nessa segunda personagem você tem informações que vão justamente reforçar a dificuldade do conflito, que é ali salvar o noivo de cair em penhasco abaixo ou não. Terceiro aspecto, aspecto social. Você precisa pensar também com quais outros personagens o seu personagem vai se relacionar. Então, ele vai estar ali tendo contato com a família, com amigos do trabalho. Quem são essas pessoas que vão fazer parte da convivência social do seu personagem? Desenvolvidas essas 3 características, nós vamos para a dica de número 2. Personagens precisam ter uma função dentro da história. Então não adianta você criar personagens que não vão ajudar a desenrolar o conflito que você propôs para o enredo. Vou dar um exemplo clássico, que tenho certeza que todo mundo conhece essa história. A história da Branca de Neve e os 7 Anões. Imagine essa história sem a participação da bruxa. Faria sentido? Não, porque é a partir da bruxa que ela come a maçã e entra para a situação ali mais tensa da história. Faria também sentido se não existisse o príncipe? Não, porque ela precisa de um salvador. Então você sempre tem que pensar no seu personagem e no protagonista com personagens ao redor dele que vão empurrando ele
para o conflito, depois para resolver o conflito, ou seja, tem que ter uma função na história. Se tiver algum personagem ali jogado sem função nenhuma, pode cortar sem dó. Dica número 3. Mostre, não apenas conte. Quando você vai falar sobre uma característica do seu personagem, mais do que você simplesmente falar, contar como ele é muito legal você ir mostrando através das atitudes dele o que ele realmente é. Por exemplo, imagine um CEO que ele pede à sua esposa um acidente de carro e a partir daquilo ele pede o amor pela sua própria vida e abandona até mesmo sua responsabilidade profissional, o seu trabalho e tudo mais, se torna depressivo. Você pode contar isso na sua história, da forma que eu contei agora, mas também você pode ir apresentando isso através das atitudes dele, como esse exemplo aqui, que inclusive é do meu livro A Intocável. Aproximou-se da porta e pegou seu casaco marrom de couro, que por sinal não era o último lançamento da grife Gonzalez Veste, fato que poderia incomodar seus acionistas, mas não se importava nem um pouco com isso. Aquele tinha sido o último modelo desenhado por Dalila, no caso sua falecida esposa, a melhor estilista que ele teve em seu quadro de funcionários. Bem por isso, vestir aquele casaco era ser abraçado por ela. Então, nesse trecho, quando cita que ele não se importa com os acionistas, que ele vai vestir uma roupa que está fora de moda, justamente porque foi desenvolvido por sua mulher, você já está mostrando que ele jogou tudo pro alto e não está mais nem aí com nada. Dica número 4. Dê um objetivo ao seu personagem. Todo personagem, inclusive e principalmente o protagonista, ele deve ter um objetivo que vai ser praticamente toda a história ele em busca daquilo. E anote isso em algum lugar para que você não perca o rumo, para que você não comece a perder o fio da meada da sua história. Por exemplo, Luma precisa vencer os seus traumas e salvar o seu noivo de cair num enorme penhasco. Esse é o objetivo dela e você vai trabalhar toda a história em favor disso. Dica número 5. Pesquise e pesquise muito. Quando você for desenvolver um personagem, procure saber sobre rotinas das pessoas que são parecidos com esse tipo de personalidade. Por exemplo, se você vai trabalhar a história de um advogado, converse com um advogado de verdade. Se você tem um amigo, um parente próximo, pergunta para ele como que é a rotina, quais são os desafios desse profissional. Porque quanto mais próximo da realidade você criar esse personagem, muito mais tangível ele será. A não ser que você vá criar uma história de fantasia, é diferente. Aí ela sai totalmente da sua imaginação. Mas nesse outro caso, vale muito a pena entrevistar pessoas reais. E também você pode aproveitar todo o arsenal de informações que temos às mãos, que é o Google, o YouTube. Tem tantas pessoas que gravam vídeos aqui no YouTube contando sobre sua própria vida, sua rotina em outros países, enfim, tá tudo muito fácil, é só pesquisar. Essas foram as dicas de hoje e se você, como todo bom escritor, também gosta de ler, conheça meus livros de romance, vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Conheça também meu blog e me encontre nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!